Me chamo Ana Flávia Eusébio e quero te desejar muito boas-vindas. Nós estamos nessa série de mensagens Comunicação Sem Ruídos e hoje é o episódio 2. Se você não assistiu o anterior, te convido a voltar lá e assistir. E hoje nós estaremos falando sobre a comunicação na dificuldade em expressar os nossos sentimentos e necessidades. O quanto que nós temos essa necessidade e o quanto que é importante que nós aprendamos a nos comunicar. E veja, já quero pedir para você desde esse início uma grande ajuda, que é para que você se inscreva nesse canal. É muito importante que você se inscreva, porque só assim eu conseguirei atingir um maior número de pessoas a receberem essa mensagem, assim como você está recebendo também. Então, por favor, inscreva no canal, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com outras pessoas, mas só a sua inscrição já será muito importante para mim. E eu quero começar essa nossa comunicação, esse episódio de hoje, relatando para vocês um caso que aconteceu na minha própria casa. Há mais ou menos 6, 7 meses atrás, nós estávamos passando por uma grande dificuldade com o nosso filho mais novo, o Rafael, que ele estava na época com 2 anos e 6 meses, e ele estava tendo muitas crises de choro. Ele se jogava com muita frequência no chão, ao qual nós normalmente denominávamos como birra, como irritação, como nervosismo. Ele estava tendo um pouco de conflito também na hora de dormir, principalmente o nosso pico de estresse dentro da nossa casa, e era comigo, porque ele sempre quis dormir comigo. Era ali 1 hora antes dele dormir. Agora imagine, né, vou te apresentar todo um cenário, né? Nós acordamos ali, eu acordo em torno de 6 a 7 horas da manhã, diariamente. Então imagine às 19 horas da noite como está já a minha sensibilidade quanto a me manter dentro de um estado emocional. Como está já o meu domínio próprio, porque eu já estou há 12, 13 horas acordada, já passei por N situações, já trabalhei em casa, já falei com pessoas externas, já atendi, já cuidei da minha casa, já fiquei com as crianças, já cuidei do meu casamento. Então, N frentes eu já enfrentei, às vezes fiz uma atividade física, via de regra, eu já pratiquei uma atividade física, então eu já passei por N frentes. Então, a gente recebe, não é que essa dose seja diária, mas para mim, nós, a cada 24 horas, nós resetamos tudo que nós fazemos e nós temos a oportunidade no outro dia de fazermos novamente as coisas que foram benéficas, que foram boas, e a oportunidade também, se nós fizemos coisas erradas que a gente, né, não aprovou ou que não vai de encontro com os nossos objetivos de vida, nós temos a oportunidade também de fazer diferença, né, de fazer diferente. Então, não é que o domínio próprio, veja, é uma construção, mas nós temos um limite ali diário. Imagine que se você que mora numa cidade do interior de São Paulo, só pelo fato de você ir a São Paulo já vai te causar um estresse. O trânsito de uma cidade, e eu falo por mim mesma, né? Eu moro no interior e todas as vezes que eu vou a São Paulo já é um desconforto. Eu não sinto não tenho nenhum problema se falar para mim agora, Ana, vai para São Paulo, eu pego o carro, dirijo, não tenho nenhum problema com relação a dirigir, mas só pelo fato de nós estarmos naquele momento de tô cuidando, se uma moto vai passar aqui, se uma moto vai passar ali, se eu serei assaltada aqui, se eu serei assaltada mais na frente, se uma pessoa vai passar, pegar minha bolsa. Esse sistema de alerta que nós colocamos no nosso cérebro, por si só, já gera uma adrenalina maior, que por si só já gera um estresse maior. Então, dando um passinho para trás, não é que o nosso domínio próprio, ele reseta às 0 horas, né? Quando finaliza as 24 horas, é toda uma construção de uma vida, assim como a inteligência emocional, uma construção. Porém, durante um dia, a depender da quantidade de situações e de frentes que nós enfrentamos, que nos gerou ali um certo estresse, um certo desconforto, dias nós teremos mais no final da noite, no início da noite, dias nós teremos menos, baseado na estrutura do nosso dia. Sem mais delongas,
E aí o nosso principal ponto de estresse, o nosso principal momento de estresse ali era quando ele ia dormir. Então ele se irritava muito, muito, muito. Ele ficava muito nervoso, ele chorava muito. Na hora de eu tirava ele do banho. Gente, o pior momento era o momento que eu ia colocar a roupa no Rafa, ele chorava, ele batia a perna. Quando eu colocava uma perna, um lado do shorts, né, ali do pijama dele, ele tirava esse e quando eu ia colocar a segunda perna, ele tirava da primeira. E aí, gente, vocês não fazem ideia, assim, de dias de eu falar, eu não vou suportar, eu não aguento mais esse estresse, porque eu ainda não tinha consciência do problema que nós estávamos passando e eu não sabia resolver aquele problema. Uma coisa é quando nós passarmos por uma situação difícil, desafiadora, tendo a consciência de qual é o problema, porque uma vez que nós temos um problema, né, ou temos a visão de qual problema nós estamos enfrentando, por si só nós carregamos aquilo com uma certa leveza, porque a gente sabe que, peraí, se eu tenho esse problema, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para resolver esse problema? E às vezes essas habilidades, elas estão em processos. Então, às vezes eu estou desenvolvendo uma nova habilidade para resolver aquele problema, mas eu já estou em desenvolvimento, então eu tenho uma consciência. Por si só, eu já levo isso com uma maior leveza, com uma dificuldade menor, com uma crítica menor, com uma irritação menor, que não era o caso que nós estávamos passando. Então eu não fazia ideia por que ele estava fazendo aquilo e por muitas vezes eu só denominava como uma birra, né? Uma birra antes do banho, depois do banho. Às vezes por diversas vezes eu cheguei a colocar músicas para ver se aquele ambiente ficava mais calmo. Eu sempre deixei a luz bem fraquinha na hora de colocá-los para dormir, mas nada disso adiantava. E por que eu estou contando tudo isso para vocês, gente? Para você que está aqui comigo, porque na verdade o nosso problema era na comunicação e eu só fui ter esse entendimento alguns meses depois, quando o Rafa, com 2 anos e 6 meses, a gente percebia que ele já não falava, ele não conseguia se comunicar da forma como, não que nós esperávamos, mas de forma geral, como eu não tenho contato com muitas crianças, eu não consigo ficar metrificando. Nossa, o meu filho fala mais do que aquela criança, ou meu filho fala menos do que aquela criança, meu filho faz mais bagunça do que aquela criança. Eu tenho uma visão muito limitada, porque eu vivo muito com os meus filhos, eu não vivo com filhos de outras pessoas. Então, via de regra, normalmente eu olho os meus filhos pela minha perspectiva, né? Pela vivência que nós temos no dia a dia. Mas a gente estava percebendo que a nossa comunicação não estava fluida dentro da casa, porque ele simplesmente não conseguia se comunicar. Eu trouxe a questão do banho, mas tiveram várias vezes também no momento do jantar, dele começar a se comunicar de alguma forma, não conseguir e deitar no chão, rolar, começar a chorar, já não jantar mais e óbvio gerar um estresse em toda a casa, em mim, no meu esposo, no irmão, né, no nosso outro filho, porque pensa, tem uma criança jogada no chão chorando. E resumindo, fazendo uma longa história curta, foi quando nós decidimos colocá-lo na fonoaudióloga e foi na fono que a gente foi começando a compreender que, na verdade, pela idade dele, ele não tinha uma maturidade para expressar os seus sentimentos e a única forma que ele estava conseguindo expressar os seus sentimentos era através do choro, da birra, ali do chute, né, na hora do dormir, mas tudo isso estava elencado com a ausência da comunicação e era a comunicação que ele falava do jeitinho dele e a nossa ausência de interpretação, a ausência de entendimento com relação ao que ele estava falando. E só pelo fato dele, que não é só, né? Mas a questão dele não conseguir controlar as suas emoções e potencializado pelo fato de não ser compreendido, gerava todo esse estresse. Então veja que a comunicação, gente, ela é fundamental para qualquer ser humano. Às vezes pode ser que você esteja passando por um problema, uma dificuldade muito grande com o seu filho, talvez dessa idade, e veja, leva ele, né, para desenvolver essa fala, leva ele para desenvolver essa comunicação
comunicação. A partir do momento que o Rafa, ele soube agora, hoje tá um tagarela, ele vai fazer 3 anos fará 3 anos em janeiro, mas ele fala, e muitas vezes, o que eu já estou ensinando ele? A dar nome aos sentimentos. Mamãe, eu estou com raiva, mamãe, eu estou triste, mamãe, eu estou angustiado, mamãe, eu estou me sentindo ansioso, mamãe. Então, uma vez que a gente coloca isso para fora, que nós damos um nome para o nosso sentimento, por si só, ele já não é mais aquele bichão de 7 cabeças. E isso serve para tudo. Essa prática, ela serve para qualquer coisa, né? Às vezes você está com um problema dentro da sua empresa, às vezes você está com um problema dentro do seu relacionamento amoroso e você vai alimentando aquilo dentro da sua mente. Todas as vezes que nós vamos alimentando dentro da nossa mente, aquilo vai se tornando cada vez maior. E óbvio, uma vez que se torna maior, a chance de nós conseguirmos resolver é muito menor. Então é sempre interessante que a gente coloque, por que a terapia é tão importante? Por que momentos de compartilhamento são tão importantes? E, por exemplo, em todos os meus treinamentos, tudo que eu faço, numa palestra, num treinamento, nas minhas mentorias, sempre tem um momento de prática. E isso serve para validar aquilo que eu aprendi e que muitas vezes, por não estar sendo validado, a pessoa ela sairá daquele ambiente, ela nunca aplicará aquilo, porque para ela às vezes é algo tão dificultoso, mas quando ela coloca para fora, ela fala, nossa, nem é tão difícil assim. Olha, e aí eu te convido a fazer essa experiência. Quantas vezes você falou algo e você falou, nossa, eu achava que era muito mais difícil, eu achei que esse problema era muito maior, mas uma vez que você colocou para fora, ele diminuiu. Então eu te convido a fazer essa experiência e é o que nós também estamos fazendo com o Rafa em casa. E óbvio que é um treinamento, e por isso que eu falo, né, que eu sou uma pessoa que eu trabalho com desenvolvimento humano voltado para a identificação dos nossos sentimentos, porque na escola nós aprendemos sobre tudo, nós aprendemos sobre matemática, nós aprendemos sobre português, sobre ciências, química, enfim, N frentes, mas nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E para mim isso é o básico do básico, porque começa desde ali da nossa pequena infância, como por exemplo o meu próprio filho. Mas se a gente começa a dar nomes aos nossos sentimentos, a visão que eu tenho daquilo e a forma como eu enxergarei muda todo o cenário. Então, sem mais delongas, voltando aqui para o nosso episódio de hoje, né, a comunicação na dificuldade em expressar sentimentos e necessidades. Então, primeiro de tudo, é muito interessante que a gente entenda qual tem sido o problema, por que nós não estamos conseguindo nos comunicar. Posteriormente a isso, eu trouxe um rol aqui, né, algumas pontuações dos motivos pelos quais nós temos dificuldade em expressar os nossos sentimentos e as nossas necessidades. E disparadamente, gente, um dos principais pontos pelos quais as pessoas elas têm essa dificuldade de expressar sentimentos e necessidades é o julgamento. A pessoa ela não se sente num ambiente seguro pelo qual ela queira compartilhar as suas emoções, queira compartilhar as suas necessidades, porque na cabeça dela, consciente ou inconscientemente, e aí, gente, é toda uma estrutura realmente que a gente vai trabalhando para que a pessoa ela se sinta segura em compartilhar situações da vida dela que ela mesma se julga e ela tem medo de ser julgado pela outra pessoa também, baseada na experiência de vida que ela teve, porque nem sempre aquilo que, por exemplo, os meus pais falavam que era errado, normalmente os seus pais falavam, ou via de regra, aquilo que os meus pais falavam que era errado, às vezes os seus pais não falavam que era errado. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, eu acho que eu tinha ali por volta dos meus 6 anos de idade, foi bem o auge do El Chan e eu era louca pra ter aquela roupinha vermelha, eu ainda visualizo essa roupa da Carla Pérez. Então o meu sonho era ter aquele shortinho e aquele topzinho do El Chan. Nunca meu pai deixou eu usar, nunca. Então meu pai ele sempre foi muito severo com relação à minha vestimenta, ele sempre foi muito ciumento, inclusive esses dias nós estávamos falando sobre isso e ele falou, nossa Ana, né, eu vejo o quanto que eu era louco por você, mas na verdade era uma forma de eu querer te proteger. E eu entendo, eu compreendo e me sinto grata realmente por ele ter sido a pessoa que ele foi, mas nem sempre nós vamos fazer essa interpretação
interpretação de situações que nós vivemos lá no passado. Então é muito importante que a gente também entre um pouquinho no mundo do outro, na perspectiva do outro, para compreender, né, aquilo que é certo ou errado para o outro. Mas, normalmente, o primeiro ponto pelo qual a pessoa ela não se comunica ou de certa forma ela se comunica parcialmente é por ela realmente se sentir julgada. Então, o primeiro ponto, tome bastante cuidado, né? Os ambientes, não só os ambientes mas que você tem criado, mas também a forma como você tem se expressado. Se normalmente você é uma pessoa muito julgadora, via de regra, você não terá tantas pessoas que pedirão conselhos a você ou que se aproximarão com muita facilidade de você. Por quê? Porque ela sabe que se você julga tanto a outras pessoas, via de regra, assim que ela contar o problema dela para você, ela também se sentirá julgado. Eu já falei essa frase em um dos vídeos anteriores que eu já gravei, mas eu acho muito válida compartilhar. Meu celular estava acabando a bateria, eu não sei se deu algum probleminha na tela, mas enfim. Mas assim que eu entrei para a família do meu esposo, eu lembro que a avó dele falou uma coisa, ela já é bem senhora, mas ela falou uma coisa que mexeu muito comigo e que me fez refletir, e isso já faz quase 10 anos e eu reflito até hoje. Ela falou assim, a mulher que faz o inferno dentro da casa, o homem busca o céu fora. Então, novamente, a mulher que faz inferno dentro da casa, o homem busca o céu fora. E isso está atrelado com o seu nível de julgamento dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com o seu marido. Da mesma forma, o homem, né? Qual é o nível de julgamento desse homem? Todas as vezes que a mulher, ela vai buscar uma comunicação, ela vai em busca dessa comunicação, ela tem sido julgada, ela tem sido acolhida. Daqui a pouco eu falarei como nós conseguiremos superar esses desafios na comunicação e vocês vão entender um pouquinho mais com facilidade como nós podemos superar. Mas a gente precisa fazer a leitura do ambiente. Então, primeiro ponto é o julgamento. Segundo ponto, a rejeição. A gente precisa também compreender o que as pessoas elas têm buscado naquela comunicação. Tem pessoas que buscam numa comunicação ser acolhidas. Eu, como já tenho esse entendimento, como eu já tenho esse conhecimento, via de regra, se uma pessoa ela é íntima minha, eu já pergunto bem no início da comunicação. Qual o seu objetivo nessa comunicação, né? O que você me contará, o que você está me contando? Você quer o meu apoio? Você quer que eu te dê traga os meus pontos de vista? Você quer que seja a Ana resolutiva? Porque via de regra a Ana é muito resolutiva e às vezes a pessoa ela traz um problema, mas ela não quer resolver um problema, ela só quer ser acolhida, ela só quer ser abraçada, ela só quer receber um carinho, a única coisa que ela não quer é ser rejeitada naquela comunicação. Então, se eu tenho bastante intimidade com a pessoa, eu normalmente pergunto para ela, porque pelo menos a gente já fica alinhado ali naquela comunicação. Um dos pontos que faz com que as pessoas não se comuniquem umas com as outras é exatamente ela buscar algo naquela comunicação e ela ter outra coisa. E um exemplo que eu já ouvi assim diversas vezes é: Ana, eu fui contar sobre um desafio que eu estava passando, algo que para mim tem sido tão doloroso, e a pessoa me trouxe 5 resoluções. Ela me trouxe 5 soluções para o meu problema, mas eu não queria trazer solução para esses problemas. Eu sei que existe N formas de resolver esse problema, mas eu quero continuar no problema. E aí, veja, não estou trazendo cunho de julgamento, mas normalmente você precisa atrelar também, né? Se você já tem conhecimento das pessoas que você busca normalmente compartilhar os seus problemas, é ter a clareza. Poxa, essa pessoa ela é mais objetiva. Poxa, essa pessoa é mais carinhosa. Poxa, essa pessoa aqui, ela é mais ouvinte. Então, escolher normalmente o perfil certo, atrelado com aquilo que você tem buscado naquele momento. Você será muito mais assertiva e você terá muito mais a eficiência frente à sua comunicação.
Eu sei que isso parece, talvez, pode soar um pouco frio para você. Nossa, mas tudo é estratégico. Gente, quanto mais estratégico nós formos, mais bem resolvidos na vida nós seremos, porque é isso. O grande problema da humanidade é a comunicação. Se a gente for olhar para o mundo hoje, as maiores guerras aconteceram por conta da comunicação. Então, uma vez que eu me torno estratégica nas minhas comunicações, menos ruído eu terei, menos conflitos internos eu terei, mais eficiência eu ganharei e mais resolução. Então, e quando eu falo de resolução, não quer dizer com relação à resolução do problema. Se eu busco naquela comunicação ser acolhida, eu conseguirei ser acolhida. Veja, é só fazer uma estratégia e uma adequação correta para cada uma das suas comunicações, tá bom? Terceiro ponto, a máscara da guerreira. E aí, quando eu falo máscara da guerreira, hoje eu não falei pra vocês, mas ó, tomem a aguinha de vocês, já faz 20 minutos que eu estou falando. Nós já estamos caminhando para o fim. E a máscara da guerreira nada mais é do que aquela pessoa que ela não pode se mostrar vulnerável. Então, essa pessoa ela tem dificuldade em se comunicar, em expressar os seus sentimentos e necessidades, porque via de regra ela coloca na cabeça dela, ela prega na cabeça dela que ela não pode ser vulnerável, que ela não pode apresentar aquilo que para ela talvez mancha a imagem dela. Normalmente não é um julgamento, mas é só pra gente ter consciência, mas normalmente são pessoas que estão ela criou uma máscara muito distante daquilo que ela é e da imagem que ela transmite para o outro. Então, quando isso está muito distante, acaba que ela tem muito medo de ser julgada pela pessoa que ela é. Então, normalmente ela se mostra com a máscara, porque essa máscara ela foi tão bem desenhada a ponto dela não se aproximar do eu dela, mas não é o motivo não é o tema desse vídeo de hoje. Posso até gravar, né, num vídeo seguinte, se vocês assim quiserem. Mas é um dos principais motivos das pessoas entrarem em depressão. Ela criar uma máscara e aquilo realmente se distanciar daquilo que de fato ela é, né, da sua intimidade. Então, um dos pontos, né, mais um dos pontos aí que levam as pessoas a terem essa dificuldade é essa armadura, essa máscara que ela cria com medo de ser vulnerável, ela acaba não tendo essa comunicação e ela vai ficando cada vez mais presa. E aí a gente vê N situações, né? Uma das minhas formações é psicossomática e aí a pessoa ela começa a somatizar, seja no peso dela, seja numa alergia, seja numa doença. 67%, para vocês terem noção, 67% dos cânceres hoje em dia são desenvolvidos exatamente por conta das emoções, ou seja, é uma somatização de emoções que não foram resolvidas. Por isso que é tão importante eu compreender, e mais do que compreender a emoção que eu estou sentindo, tirar essas máscaras. Eu acredito muito que a maturidade ela vai nos ajudando a realmente tirar essas máscaras e ir nos aproximando cada vez mais de quem verdadeiramente nós somos, mas algumas pessoas levam muito mais tempo para identificar que essa é a raiz do problema. Então, que a gente realmente consiga, através desse vídeo, tomar uma consciência e qualquer máscara que eu tenha criado, que realmente eu consiga quebrá-la para que eu não desenvolva, não somatize no meu corpo físico maiores doenças. E o quarto ponto é a falta de prática e habilidade. Então, algumas pessoas elas têm essa dificuldade em expressar sentimentos e necessidades por não ter uma prática. Às vezes ela veio de um lar ao qual não tinha uma comunicação, as pessoas se comunicavam muito pouco, às vezes quando tinha uma comunicação tinha muitos ruídos ou tinha muito julgamento e essas pessoas acabaram que não desenvolveram isso, essa prática de se comunicar, só que às vezes dentro do casamento, às vezes ela casa com uma pessoa que é muito diferente da família, ou seja, às vezes a família era muito quieta e ela acaba casando com uma pessoa que é muito comunicativa
e isso vai ser um grande conflito dentro da relação, dentro do relacionamento, porque uma ficará muito calada pela experiência de vida e a outra buscará muita comunicação. E ali vai chocar, né? E aí cabe os dois buscarem um ajuste, um meio termo, ao qual a gente nem precisa se comunicar tanto assim, mas também não precisa ir para um extremo ou viver um extremo de silêncio e quietude dentro dessa casa. E o último e não menos importante são as experiências traumáticas e negativas. Então, eu acredito que ali na infância, nós, né, por sermos muito abertos e, na verdade, pela busca da aceitação, os adolescentes, pré-adolescentes passam muito por isso, essa necessidade de aceitação, essa necessidade de não ser rejeitados, eles acabam se abrindo muito e nessa fase é muito fácil de ter realmente experiências traumáticas e negativas com relação à comunicação, às vezes de contar um segredo, compartilhar algo da vida muito íntima com pessoa que às vezes para ela é uma pessoa de confiança, mas depois ela vai compreender que aquela pessoa não era de tanta confiança assim. Só que isso somatiza, na verdade, potencializa para o resto da vida dela. Se ela não tomar a consciência de que, às vezes, uma comunicação que ela teve aos 14 anos de idade a traumatizou a ponto de hoje, aos 34 anos, ela não conseguir se comunicar da forma como ela gostaria, ela não vai conseguir liberar. Ela não vai conseguir destravar. Por isso que é tão importante no autoconhecimento nós olharmos para trás para ver o que nós precisamos liberar e assim andar, caminhar, né? Não é que nós vamos voltar e permanecer lá. Nossa, ai Deus, ai céus. Não, é resolução. É a gente olhar para trás com acolhimento, entendendo que nós precisávamos passar por aquela situação, mas compreendendo que hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente, com as novas habilidades, com as novas experiências, com os novos relacionamentos que nós temos. Então, esses foram os pontos que eu quis trazer para vocês, que são, né, os principais pontos de dificuldade que as pessoas têm aí em se expressarem, né, em expressarem as suas comunicações. E agora, só para a gente fechar, né, como superar? E para mim, disparadamente, o autoconhecimento, né, é a forma de nós superarmos mesmo essa dificuldade. Eu preciso compreender, como eu acabei de falar, olhar para trás, entender qual foi o momento de trava, qual foi o trauma que eu tive, qual foi a experiência negativa, ou peraí, no meu relacionamento antigo era dessa forma, compreender ali, como eu disse, né, uma das ferramentas mais válidas na comunicação foi a que eu já citei anteriormente, que é compreender o que você está buscando nessa comunicação. Uma vez que você tem essa clareza do que você está buscando, automaticamente você consegue alinhar com o outro, já conhecendo um pouquinho do outro. É óbvio que eu não conhecerei do outro, não saberei se ele conseguirá, por exemplo, me ofertar um acolhimento se eu não conheço aquela pessoa. Às vezes eu tô falando com uma pessoa tão objetiva que ela não vai me entregar um acolhimento. Mas no mínimo, né, quando eu estou buscando compartilhar algo mais íntimo, estou falando de intimidade, mas pode ser coisas mais relevantes, tá, gente? Irrelevantes, por exemplo, coisas do dia a dia mesmo. Mas é ter um mínimo de relacionamento possível ali com a pessoa para entender. Mas normalmente quando nós estamos intencionados em buscar acolhimento, né, o que nós estamos com medo de ser rejeitados, quando nós estamos buscando muito por confrontos, normalmente no exemplo que eu quero dizer é as pessoas que querem crescer a partir do ponto de vista contrário. Normalmente pessoas que buscam por essas características específicas, elas buscarão em relacionamentos que já são mais duradouros ou que pelo menos têm um nível de intimidade mais alto. Então, por isso que eu estou sempre mencionando que, via de regra, são pessoas mais conhecidas, mas nós conseguimos aplicar isso também em relacionamentos mais rasos. Enfim, então é sempre compreender, né, o autoconhecimento, a inteligência emocional e a clareza do que se espera naquela comunicação. Uma vez que eu junto esses três, fica tudo maravilhoso. Então faça o teste, depois me conte, né, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, me mande um direct, eu ficarei muito, muito, muito feliz em ouvi-la, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo, até mais, tchau!